OTAN anuncia o início do maior exercício militar da sua história, pelo menos no setor aéreo, em um contexto de guerra Rússia e Ucrânia. O que isso significa? Notícias importantes também relacionadas ao Prigozhin, liderança do grupo Wagner, que se recusa a assinar um documento oficial pleiteado pela Rússia, colocado pelo Shoigu, e isso inclusive pode causar um racha interno militar dentro da própria Rússia e colocar em risco a vida do grupo Wagner e do próprio Prigozhin. Lembrando que existem fontes que colocam que o Prigozhin está em busca da vaga do Putin. A Ucrânia anuncia algumas vitórias em Donetsk, enquanto a Rússia também anuncia algumas vitórias numa guerra de narrativas que depende de quem você lê. Os ucranianos estão levando muita vantagem ou os russos estão levando muita vantagem. Medvedev garante que a praça em Kiev será uma praça da Rússia. Trump dá uma declaração polêmica envolvendo a tomada do poder na Venezuela, que dá combustível para que o Nicolás Maduro consiga mobilizar sua base e colocar que os opositores estão concomunados com os interesses americanos. Sim, o Trump falou em tomar a Venezuela, vamos entender o contexto aqui. E a gente tem notícias importantes também relacionadas à Arábia Saudita, que anuncia, como já era de se esperar para quem acompanha aqui o canal, que fará parte da nova rota da seda dos chineses. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, o preço é muito competitivo, hein, pessoal? Menos de 70 centavos por dia. Você tem acesso ali a quase 100 horas de conteúdo, tá? Aulas completas ali de geografia, com lista de exercícios. Você tem resumos mensais dos principais acontecimentos, tanto do Brasil quanto do mundo. Aulas aprofundadas semanais sobre contextos geopolíticos, como a crise da Argentina, como a crise no Sudão, a crise em Mianmar, conflito em Nagorno-Karabakh, questão em Israel, tudo o que você possa imaginar, tanto do Brasil quanto do mundão, tá bom? Então, link na descrição. Não perde, você não vai se arrepender, tá bom? E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui, afinal essa é a minha profissão, seja membro ou faça uma contribuição aí via chave Pix. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo. Seguinte, a OTAN anunciou que o maior exercício militar, pelo menos no setor aéreo, que lembrando, é o que a OTAN se gaba de ter maior vantagem em frente aos russos, tá? Ele vai acontecer liderado pelos alemães. Estou falando do treinamento, né, do exercício chamado de Air Defender 23, que vai juntar 250 aeronaves, sendo que 100 aeronaves só dos americanos, mais de 10 mil militares e 25 países participantes, inclusive alguns que nem da OTAN são, como por exemplo Japão e Suécia, que são membros quase que associados, a Suécia querendo entrar, o Japão quase oficialmente não, né, falou que não vai entrar, mas a gente sabe, né, que tá com um pezinho ali, mesmo não sendo membro direto da OTAN, pô, tem uma grande parceria. Professor, esse exercício ele é pensado para ameaçar os russos? Eu diria que sim e não ao mesmo tempo. Esse exercício, ele existe no pensamento desde 2018. Inclusive, o próprio general que organizou, que vai organizar, né, que é o Ingo Gerhardt, o general alemão, ele garantiu que, desde 2018, pensa em fazer isso como uma forma de unir a OTAN e com uma resposta, não só, mas também, à invasão que a Rússia fez à Crimeia. Claro, né? Na época não sabia que a Rússia ia invadir a região do Donbás, pegar até a Crimeia, passando por Kherson, Mariupol, etc. Mas claro que já serve, né, como um certo prenúncio aí. A OTAN garantiu que não vai ser um exercício de ataque, tanto que, por exemplo, embora alguns países como Letônia, Lituânia, Estônia estejam próximos do Mar Báltico e consequentemente próximos da Rússia, eles não querem passar para os territórios próximos dos russos, como, por exemplo, o enclave de Kaliningrado. Então, eles vão evitar essas rotas, porque a OTAN, segundo os membros, tá, é unicamente para defesa e não para ataque. Eu diria para vocês que, por mais que esse exercício tivesse sido pensado lá em 2018, eu acho que isso mostra bastante uma das consequências principais da invasão da Rússia à Ucrânia, que é a questão da unificação e fortalecimento da OTAN. Eu já lecionava geografia, geopolítica, a questão de 5 anos atrás. Eu lembro do Macron falando que a OTAN meio que tinha perdido o sentido, parecia meio que, né, meio morta ali e tudo tal. Eu lembro de vários países reduzindo seus gastos com PIB em setor militar do PIB, né,
para aumentar gastos em outros setores como educação, saúde, tecnologia e etc., que não que não sejam importantes, tá? Por favor. Mas, e que agora estão anunciando a Alemanha, aumento dos gastos, o Japão, aumento dos gastos. A gente tem gastos recordes, por exemplo, no setor nuclear em 2023, possivelmente em 2023 também, percebe? A China aumentando, né? Sua defesa militar nuclear, a Rússia saindo de acordo, os Estados Unidos saindo de acordo. Então a OTAN, ela voltou a se juntar, ela voltou a ser uma organização mais coesa. E esse exercício vai servir justamente para isso também. Poxa, existem vários militares que nunca treinaram juntos, né? Então, setor de defesa americano, alemão, enfim, né? De vários países aí da OTAN vão se mobilizar e tentar mostrar algum sentido de defesa, uma conjuntura maior contra a Rússia. Professor, a Rússia já se pronunciou? Não, até porque nem tem, né, o que se pronunciar, visto que não é exercício, pelo menos em tese, na prática a gente sabe que é praticamente, né? Não é exercício contra os russos, isso não foi anunciado da OTAN e está sendo pensado lá desde 2018. Mas claro, é uma coisa que a Rússia vai tomar atenção. Outra notícia que vale a pena a gente comentar está ligado a uma lei que foi editada pelo governo da Rússia, que garante que todos os grupos paramilitares, os mercenários, eles vão ser obrigados a ficar sob tutela dos russos. Isso até o dia 1º de julho. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, as tropas da Chechênia. As tropas da Chechênia, lideradas pelo Kadyrov, já assinaram a documentação oficial garantindo que eles estão subordinados ao interesse da Rússia. A Rússia alega que isso é uma forma de organizar para conseguir passar para garantir direitos, né, para esses soldados, para esses militares aí que estão lutando. Mas a gente sabe que é uma questão muito mais política também. O Kadyrov, por exemplo, líder da Chechênia, ele teceu várias críticas ao Shoigu e ao Gerasimov, mas submeteu a assinar esse acordo. O Prigozhin, hoje, é o maior grupo, né, o grupo Wagner, liderado pelo Prigozhin, é o maior grupo paramilitar ali da Rússia. Estima-se, pô, galera, com a convocação dos prisioneiros e tal, que no seu auge, depois das mortes é difícil falar, né, chegou a ter 50 mil homens. O grupo do Kadyrov, por exemplo, estima-se que ele tenha mais ou menos 12 mil combatentes. Então tem uma diferença significativa. E o grupo Wagner anunciou que não vai assinar esse documento. Inclusive, com o próprio Prigozhin garantindo que a Rússia não consegue dar conta nem dos seus próprios exércitos. Como que ele vai deixar os seus mercenários na mão de gente tão inexperiente como Shoigu e Gerasimov, por exemplo? Isso é colocar a vida dos seus militares em risco. A questão é, beleza, então ele está se recusando a assinar um documento que foi convocado pelo Putin para legalizar, entre aspas, os mercenários. Qual é a consequência disso? Cara, você está indo contra uma deliberação do Ministério da Defesa da Rússia num contexto, eles não chamam de guerra, né? Mas de, entre aspas, operação militar especial. Isso pode gerar reações mais graves. Convenhamos, em última instância, a prisão, né, ou a ilegalidade dos membros do grupo Wagner e até a prisão ou a ilegalidade do Prigozhin. E aí, será que o Prigozhin vai ser de fato preso? Cara, tem gente que defende a hipótese que até agora... Porque lembrando, o Prigozhin não é o inimigo do Putin. O cara é um dos maiores oligarcas, ele é chamado de o chefe de cozinha, né? O chefe do Putin. Porque ele pertence a um setor ali de alimentos da Rússia e ele tinha uma confiança tão grande do Putin que ele foi encarregado de liderar o maior grupo de mercenários da Rússia, entende? Pô, será que essa briga de fato é real? Eu cada vez mais acredito que sim. Ou uma novela muito bem montada, né, pelo setor militar, que sofreu várias críticas do Prigozhin, o Putin e o próprio Prigozhin. Enfim, tá? Fato é que isso pode culminar na prisão do Prigozhin, na prisão de membros do grupo Wagner, e isso vai gerar um racha militar. O grupo Wagner, por exemplo, na semana retrasada, sequestrou militares da Rússia, alegando que eles tinham feito uma emboscada com as tropas do grupo Wagner. Será que, de fato, então, o exército da Rússia está tão contra assim, o grupo Wagner? Cada vez mais eu acredito que sim, né? Ou é um grande teatro, claro. Mas, aparentemente, isso pode gerar um racha militar, por quê? A gente está falando de qualquer grupo paramilitar. É um grupo que conseguiu ter sucesso em Bakhmut e estima-se hoje pouco menos de 50 mil homens. Se eles se voltarem contra o governo Putin, convenhamos, além dos insurgentes que existem, além do contra-ataque ucraniano, ter mais o grupo Wagner contra a Rússia, isso pode gerar algumas preocupações aí para o exército russo. Outra notícia que vale a pena a gente comentar está acerca dos avanços da Ucrânia. E, de novo, tá? Tudo que eu vou passar para vocês, a gente pega, assim, em blogs, em sites de notícia, algumas imagens que são compartilhadas, mas a Ucrânia, de maneira oficial, ela anunciou algumas vitórias bastante pontuais, mas ela só está compartilhando informações do que aconteceu há 4, 5 dias atrás.
A Ucrânia falou que o silêncio é uma arma e aparentemente eles não querem entregar as posições dos avanços ou das derrotas que eles estão sendo acometidos. Pela Ucrânia, eles tiveram avanços, por exemplo, em Blahodatini, em Makaravika e Neskushny, tá? Em alguns territórios ali muito próximos de Donetsk em relação a Zaporizhia também. Há relatos de blogs pró-Ucrânia que também teve um eixo de transporte entre Zaporizhia e Melitopol que ele foi danificado. Se de fato isso é verdade, isso compromete bastante a locomoção de suprimentos militares e tal da própria Rússia. Então pode ser uma vitória pró-Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Ministério da Defesa da Rússia garantindo, por exemplo, junto com até o Wall Street Journal, tá? Uma mídia americana, que Orekov, que era um dos pontos mais estratégicos ali por ataque dos ucranianos, os ucranianos sofreram uma derrota. Inclusive com a Rússia compartilhando imagens de Leopard 2, imagens de Bradleys, por exemplo, todos eles sendo danificados. Cara, de novo, tá? A Ucrânia, ela não tem um sistema de defesa antiaéreo suficiente para fazer um contra-ataque com grande escala de vitória. Quando a gente pega, por exemplo, num campo totalmente ali, né, descampado o negócio, vai um blindado avançar, poxa, o que impede de um drone kamikaze fazer um ataque? O que impede, por exemplo, de um míssil de longa distância fazer um ataque aí, por exemplo, a esses blindados? Isso já estraga completamente a operação, tá? Então, assim, professor, então tá tendo avanço da Ucrânia? Pelo que a gente está vendo, avanços um pouco tímidos, mas quando é um avanço mais significativo para posições que a Rússia realmente se defendeu, montou ali barricadas, montou ali, por exemplo, emboscadas, trincheiras, aparentemente os ucranianos não estão conseguindo grandes vitórias. É 100% essa notícia? Não, porque a Ucrânia não compartilha. Então a gente tem muito mais a visão russa do que está acontecendo do que propriamente a visão ucraniana. Quando aparecer para a gente, eu prometo aqui que eu repasso para vocês. Beleza? Outra notícia, cara, que vale a pena a gente comentar, tá ligada às declarações do Trump. O Trump, que está em praticamente, né, pré-campanha eleitoral, muito possivelmente ele vai ser o candidato republicano, a não ser que a justiça barre a sua candidatura, e aí vai ser uma convulsão política e social nos Estados Unidos. Aliás, a eleição do ano que vem já vai ser, e existem alguns fatores que podem levar, né, ao afastamento do Putin, aliás, do Trump, para a próxima campanha eleitoral dos Estados Unidos, que é a questão da atriz Stormy Daniels, onde ele teria supostamente aí colocado dinheiro de campanha em um gasto ilegal, que seria comprar o silêncio de uma ex-atriz por, né, enfim, tá, não posso falar aqui, no qual ele teve uma relação extraconjugal. Ele pode ter roubado documentos oficiais da Casa Branca. De fato, ele comprometeu, né? Inclusive 100 que eram confidenciais, segundo o dado dos Estados Unidos. Ele pode ter manipulado o resultado eleitoral, ou pelo menos querido manipulado o resultado eleitoral no estado da Geórgia, e também sobre o caso do Capitólio. Então são vários assuntos que vão vir à tona agora nesse segundo semestre e também no primeiro semestre do ano que vem, que é ano eleitoral nos Estados Unidos. Imagina uma campanha eleitoral Biden e Trump extremamente polarizada, com Trump sendo, semana após semana, olha, tem o caso agora de Zaporizhia, tem o caso agora, por exemplo, do Capitólio, tem o caso agora da Stormy Daniels, tem o caso agora da manipulação na Geórgia, entende? Então são vários assuntos que podem causar uma distorção, tá? Uma manifestação muito forte em ano eleitoral nos Estados Unidos. Atentem-se que o clima está bastante tenso ali naquelas posições, tá? Outra notícia em relação a isso, né? A gente teve o Trump, que está em plena campanha eleitoral, ele anunciando, por exemplo, que um dos erros que ele vê o governo Biden cometendo é o afrouxamento das sanções econômicas contra a Venezuela. Inclusive, segundo ele, dá uma tristeza no coração ver os Estados Unidos comprar petróleo da Venezuela, fazer com que a Chevron faça uma espécie de acordo, né, uma joint venture, com o governo venezuelano, até porque o petróleo da Venezuela é um baita lixo, segundo o Trump, tá? É um petróleo de péssima qualidade. Inclusive, ele falou que se fosse durante o seu governo, isso não teria acontecido, porque durante o seu governo, a Venezuela estava praticamente num colapso econômico. Então, faltou só um pouquinho para que o Trump tivesse tomado a Venezuela e pegado todo aquele petróleo para ele. Calma aí, professor, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, a intenção do Trump era provocar um colapso econômico na Venezuela para facilitar uma intervenção estrangeira e tomar o petróleo da Venezuela? Poxa, mas não é isso que o Nicolás Maduro fala e justifica que toda a oposição na Venezuela tem que ser combatida porque está concomunado com os interesses americanos? Quer dizer então que o Maduro está certo?
Não, galera, cuidado, né? O mundo não é um 0 ou 1, né? Não é binário o mundo. Então, ou ter certo ou ter errado. Isso prova que, claro, existe interesse em sancionar a Venezuela, a gente tem o Nicolás Maduro, que é um governo totalmente contrário aos interesses americanos, nacionalizou reservas de petróleo, vai contra o empresário, contra o capital estrangeiro, mas isso não tira, galera, a questão, por exemplo, que o Nicolás Maduro é de fato um ditador. Pô, o que ele fez em reprimir as eleições, menos de 30% das últimas eleições tiveram pessoas votando, o resultado não foi reconhecido pelas organizações internacionais, entende? Ao mesmo tempo, existe interesse do capital estrangeiro, não dá para sustentar que os americanos só queriam, entre aspas, defender a democracia na Venezuela, e isso não quer dizer que o Maduro também é o bonzinho da história. Mas a Venezuela já colocou, inclusive, né, através do seu embaixador, de documentos ali, pronunciamentos oficiais, que isso só prova que representantes da Venezuela que tinham interesses concomunado com os interesses estrangeiros, cara, muito possivelmente falando do Juan Guaidó, que se autodeclarou presidente e foi reconhecido pela União Europeia e pelos Estados Unidos, não estavam querendo o bem da Venezuela, e sim querendo o mal do país. Lembra que o Lula falou que era só uma questão de refazer a narrativa? Cara, convenhamos, né? Vai ficar muito mais fácil agora para os venezuelanos, para o Maduro, claro, pegar esse pronunciamento do Trump e falar, tá vendo? Eu preciso deixar meu governo mais forte, eu preciso controlar a oposição, tal. Por quê? Porque senão vem os americanos, com o interesse que eles têm, isso anunciado pelo próprio Trump, hein, que já foi presidente do país, que vai tomar o petróleo da Venezuela. Ou seja, na minha concepção, foi totalmente errada, descabida, absurda essa declaração do Trump. E você, Gary, o que você pensa? Será que o Trump mandou bem na declaração dele? Penso que não, hein? E para finalizar o nosso vídeo, a Arábia Saudita deu uma declaração interessante, já que está em reunião com alguns membros ali do governo chinês e empresários também, que pretende fazer parte da nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda, para quem não sabe, é um plano dos chineses de gastar trilhões de dólares no futuro próximo, até 2049, tá? Que é os 100 anos da Revolução Chinesa, em infraestrutura em outros países, com portos, aeroportos, rodovias, em troca de uma situação de dívida. E, claro, é importante para a China isso, para manter essa relação econômica, em troca de parcerias geopolíticas. E convenhamos, em alguns países, até em troca de bases militares chinesas. Pois é, isso já existe em alguns países africanos, por exemplo. Recentemente, a China conseguiu mediar a aproximação de dois inimigos geopolíticos, que é o Irã e a Arábia Saudita. Pois bem, como já era de se esperar, a Arábia Saudita, que também, não sei se vocês estão percebendo, né? Mas ela está meio que passando por uma mudança de paradigma. A Arábia Saudita sabe que o petróleo não vai durar para sempre e está querendo investir em outros setores, principalmente setor terciário, por exemplo, de turismo, que para quem gosta de futebol, né, como eu, sou corintiano, mas tá difícil o negócio, tá? Voltando aqui, não quero falar sobre isso. Tá difícil, mas calma, a gente vai recuperar, tá bom? Mas a Arábia Saudita, por exemplo, ela acabou de anunciar, não a Arábia Saudita em si, né, mas tudo com financiamento do Estado, a contratação do Benzema. Percebe? Pô, já tinha o Cristiano Ronaldo, o Benzema vai ter a honra de jogar no mesmo país do melhor jogador do mundo, que é o Romarinho. Não, tô brincando. Tô brincando, volta aqui, né? A Arábia Saudita, cara, tem o setor de turismo, por exemplo, que financia o Messi. Inclusive, até um time da Arábia Saudita estava querendo também contratar o Messi. A Arábia Saudita está investindo, por exemplo, em outros setores, como uma cidade, cara, que é praticamente uma linha ali, né? Tudo climatizada e tal. Por quê? Quer atrair turistas para o país. Só que, ao mesmo tempo, a Arábia Saudita está sendo cogitada, inclusive, para receber uma das próximas Copas do Mundo e até, se não me engano, a final, né, do Mundial de Clubes. Só que a Arábia Saudita é o mesmo país que tem, assim, coisas graves, né? Pô, o Bin Salman, ele é acusado de esquar, né, enfim, tá? De jornalista. A Arábia Saudita é um país totalmente opressor, por exemplo, contra as mulheres. Entende? A gente chama de sport washing isso, tentar limpar a imagem do país para atrair mais turistas, para tentar fechar parcerias comerciais e tal, com o esporte sendo utilizado como ferramenta para isso, né? É que a China, convenhamos, não liga muito para estabelecer parcerias com os países que não respeitam os direitos humanos. Se bem que os americanos também não, né? É tudo questão de conveniência, não existe bonzinho na geopolítica internacional. Mas essa notícia, ela conta muito para os interesses tanto da China, a Arábia Saudita falou que quer ser uma ponte de ligação entre o Oriente Médio e os chineses, e o Oriente Médio tem muitas coisas que interessam a China, principalmente vias, né? Pô, o Oriente Médio é a conexão do restante da Ásia, da África e da Europa, e claro, o petróleo que interessa bastante aos chineses. A Arábia Saudita, querendo atrair investimentos, se aproximando mais do mundo oriental, sendo um dos países cogitados para entrar nos BRICS e no NDB, no Banco dos BRICS, vem investimento chinês
com uma excelente oportunidade. E claro, quem se prejudica com isso? Os Estados Unidos e também, por consequência, Israel, que nunca teve na Arábia Saudita um grande aliado, mas como os dois eram aliados dos americanos, meio que se suportavam, vamos colocar assim. A Arábia Saudita cada vez mais está fechando uma coalizão também anti-Israel. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.